Vamos fazer a leitura desse texto, João 17, do 6 ao 19. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta manhã. Te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, de poder meditar na tua palavra, de poder aprender mais da tua palavra, de poder, Senhor, através dessa porção, extrair aquilo que é necessário para a nossa vida, para continuar acertando e para corrigir aquilo que está errado. Nos ajuda nessa tarefa, com o auxílio do teu Santo Espírito, e no nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, no último sermão nós vimos que Jesus iniciou a sua oração do versículo 1 até o versículo 5, pedindo pela sua glorificação e missão. E uma vez que ele havia completado a missão dada pelo Pai, e a gente já falou sobre isso, então ele rogava que ele o glorificasse, pois isso também traria glória ao Pai. Uma vez que Jesus fosse glorificado, o Pai também seria glorificado. E aí a gente lembra de algo que eu falei pelo menos 3 vezes no último sermão, que é: a glória de uma das pessoas da Trindade transborda, promove a glória das demais. Mas hoje a nossa meditação vai ser acerca da segunda parte dessa mesma oração, só que agora voltada ao Pai em favor dos discípulos. Certamente aí a sua Bíblia vai ter assim: Jesus ora por seus discípulos, do versículo 6 ao 19. Parece que, olhando simplesmente o número, você tem 5 versículos para Jesus orar por si mesmo, mas ele agora gasta 14 orando por seus discípulos. Seria porque ele não precisaria de orar por si mesmo, mas os discípulos precisavam muito mais de oração? Eu não vou nem levar por esse lado, eu vou levar simplesmente pela seguinte questão: havia mais coisas a serem faladas aos discípulos do que simplesmente a ele, que já havia completado a missão. Então, se ele já havia completado a missão, restava agora ser glorificado para que o Pai fosse glorificado. Mas aos discípulos restava muita coisa, a continuação da obra que havia sido iniciada por ele. Como fazer isso? Na força de quem? Dependendo de quem? E eles precisavam estar muito conscientes e alertas. E aqui ele vai mais uma vez ratificar algumas questões acerca do seu relacionamento com o Pai, e como a missão que ele veio fazer tem a ver com aquilo que vai suceder à sua partida. A gente lembra que desde o capítulo 13, 14, ele vem falando acerca do momento em que é chegada a hora, e ele inicia essa oração dizendo: Pai, chegou a minha hora. Mas
para que ficasse ainda mais claro para os discípulos, então ele vai começar a agora rogar ao Senhor Deus acerca daqueles que vão ficar após a sua partida, acerca daquilo que eles vão enfrentar após a sua partida. Então no versículo 6 ele vai dizer: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Quando ele diz eu revelei teu nome, foi para isso que ele veio. A sua missão na terra era justamente anunciar, apresentar o Pai àqueles que são do Pai e que o Pai lhe deu. Então, na sua missão na terra, Jesus anunciou e apresentou o Pai à humanidade, e isso na beleza da sua perfeição. Se a gente observar qualquer discurso, qualquer livro religioso que apresente uma divindade, a gente não vai encontrar nessa divindade os atributos que Deus tem. A gente não vai encontrar a divindade se revelando e indo até os seus adeptos, indo até aqueles que vão crer no seu nome. E é isso que acontece conosco. Nós temos no livro sagrado que Deus vem a nós através de seu Filho, e não nós nos sacrificamos para tentar chegar até Ele. E isso faz da nossa salvação algo muito mais que especial, porque não somos nós que brigamos simplesmente contra a nossa natureza para tentar agradar a Deus, e aí Ele, se achar que fomos dignos, no nosso sacrifício, no nosso esforço, Ele nos premia com a salvação. Não, Ele fez isso sendo nós ainda pecadores. Ele fez isso sabendo que nós iríamos falhar mesmo após sermos salvos, mesmo após sermos regenerados. Nós continuamos falhando dia após dia. E mesmo assim, Ele nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é por isso que pela graça nós fomos salvos. Em canto nenhum você vai encontrar graça igual a essa. Em divindade alguma você vai encontrar graça. Você vai encontrar sacrifício, esforço, uma dedicação extrema do homem para Ele. Mas aqui nós vemos um manifestar da glória de Deus através do seu Filho em direção ao seu povo para o resgate dos seus. E isso não foi um plano B. O mais maravilhoso é que não foi um plano B. Aconteceu a queda, vamos agora reorganizar, reordenar as questões do universo para que o mundo tenha algum tipo de salvação. Não, isso já havia sido pré-ordenado antes de tempos eternos, e a gente não tem capacidade, em nossa limitação humana, de enxergar isso, de entender como tudo isso aconteceu, a não ser crer e agradecer pela salvação que nós temos. E o Pai se tornou conhecido através da pessoa do Filho. Não à toa Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E ele perguntava: como veremos o Pai? Se você está olhando para Cristo, você está olhando para o Pai. E ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Essa expressão é muito importante para que a gente venha a compreender quem são os discípulos de Deus. Porque ele diz: do mundo me deste. Então o Pai foi apresentado, revelado àqueles que do mundo Ele deu ao Filho. Então isso nos traz a ideia de que os eleitos de Deus foram encontrados no mundo. Todos eles. Todos eles. E ainda aqueles que serão encontrados. Eles ainda estão no mundo. Mas, mesmo estando no mundo, eles estavam destinados a ser retirados dele. Ou seja, eles não pertenciam ao mundo. E a gente vai ver isso durante esses versículos. Ele dizendo que nós não pertencemos ao mundo. Então nós fomos encontrados por Ele no mundo, mas fomos retirados do mundo para que não estivéssemos desfrutando simplesmente das coisas que o mundo traz, mas nos focássemos naquilo que a palavra de Deus traz, conhecimento do ser de Deus, da sua obra. Então, ele faz essa menção, que eles foram encontrados no mundo, mas estavam destinados a ser retirados do mundo. E ele diz: eles eram
teus. Eles eram teus. Então, no momento em que Jesus está dizendo isso, ele está fazendo menção ao passado. Eles eram teus. Não existe um momento nesse relato aqui que você possa dizer: as pessoas a quem Cristo revelou o ser de Deus Pai estavam nas mãos de Satanás. Eu não consigo encontrar isso aqui, porque ele diz: eles eram teus. Então os eleitos de Deus nunca estiveram sob o domínio de Satanás. Sim, nós temos uma natureza pecaminosa. Sim, antes de ser achados por Deus, nós éramos dominados por essa natureza, nós éramos escravos do pecado, mas não diz aqui que nós éramos controlados, guiados por Satanás. Então veja, Jesus não saqueou o inferno, eles eram teus. Nós sempre fomos de Deus, nós nunca saímos dos cuidados, da mão de Deus. E uma prova disso é que Ele enviou o Seu único Filho para nos resgatar, para nos tirar da condição de pecadores, totalmente inconscientes da salvação que nós tínhamos à disposição, para agora conhecedores do Deus que nos salva, que nos justifica através do Seu Filho, que nos regenera e nos sustenta. Então, quando ele diz, eles eram teus, o que é que podemos dizer com tanta certeza que nós não pertencíamos ao mundo? Porque nós éramos de Deus. Nós não pertencemos ao mundo, porque sempre fomos de Deus. E mais ainda, pela afirmação de Jesus, eram teus as vidas daqueles que foram encontrados no mundo, mas entregues a Cristo, sempre pertenceram ao Pai. E ele diz, tu os deste a mim, assim como nós já vimos em alguns versículos do capítulo 6 de João, no capítulo 6 ele vai falar, por exemplo, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso é uma das questões. Então o Pai o entregou àqueles que haveriam de crer no nome do Filho, e nenhum desses foi perdido, nenhum desses foi lançado fora. Então, quando ele diz, tu os deste a mim, foi o próprio Pai que levou-os ao Filho. Ninguém chega ao Filho sem ter sido antes levado pelo Pai. E ninguém se chega ao Pai a não ser pelo Filho. Isso a gente vê em João 14, versículo 6. Uma vez que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele vai continuar dizendo assim, tu os deste a mim e eles têm obedecido à tua palavra. Então, quando ele diz, eles têm obedecido, eles têm guardado a tua palavra, como é que nós não nos perdemos? Nós somos de Deus, nós fomos dados ao Filho, para que Ele assim apresentasse o ser de Deus a nós, e por que nós não nos perdemos no caminho? Se ainda temos uma natureza pecaminosa, se ainda passamos por tentações, se ainda somos inclinados ao mal, uma vez que nós temos guardado a palavra. É pela palavra de Deus que nós não nos perdemos. Então, como não se perder? Como perseverar? Primeiro, nós não nos perdemos porque quem nos salvou garante a nossa salvação. Se eu digo assim, eu tenho como perder a minha salvação, eu estou dizendo que o poder de Deus é insuficiente para garantir a minha salvação. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente para cobrir a minha multidão de pecados. Então, em primeira instância, eu estou simplesmente reduzindo Deus a quase nada. Mas não é só isso, é porque o que garante a nossa salvação, de fato, é porque o sangue de Cristo é que foi derramado. Não foi o meu sangue, não foi o seu sangue. Meu sangue não cobre pecado de ninguém. A minha morte não serviria para cobrir a morte de ninguém, não serviria para salvar ninguém. Mas a morte de Cristo em nosso lugar, em nossa substituição, isso sim garante a nossa salvação, porque o sangue que ali foi derramado, de fato expiou pecados, de fato fomos perdoados, de fato os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então, o preço que foi pago foi de uma vez por todas. Diz na palavra que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Então não há mais débitos a vencer. Se não há mais débitos a vencer, nós somos garantidos que essa salvação é para sempre.
E a garantia da nossa salvação não se pode apagar, não pode ser diminuído o seu valor, porque foi o sangue de alguém que nunca pecou. Quando você lê o sangue imaculado de Jesus Cristo, ou seja, não há mancha, não há mácula, não há pecado, não há nada de defeitos que se encontrem no ser de Jesus Cristo. E segundo, por que nós perseveramos? Porque nos foi deixado o Consolador. Quando Cristo vai ao Pai, Ele deixa o Consolador, e Ele vem falando sobre isso no capítulo 16 para os discípulos. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente quando da leitura e da meditação da palavra, e aí nós compreendemos essa palavra, guardamos no coração, colocamos ela em prática, e agora já nós não vivemos mais na condição de criaturas de Deus, simplesmente, mas foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. É uma grande diferença. Por isso que, por mais que a gente hoje peque, por mais que a gente hoje se desvie em algumas questões, por mais que a gente continue e sempre vai continuar necessitando de conserto, de um aperto, de um trabalhar contínuo do Espírito Santo em nós, isso chama-se santificação, mas nós não perdemos a característica de sermos filhos de Deus. Então você não pode falar de um filho de Deus como uma pessoa miserável, uma pessoa indigna, porque Ele nos fez dignos. Nós éramos indignos de assentar-se à sua mesa, mas Ele nos fez dignos disto. Então, temos uma grande diferença na nossa vida quando Ele entra e quando Ele faz a obra completa de transformação, nos salva, nos justifica, nos regenera. E o versículo 7 ele diz: agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Então, através da meditação, da guarda dessa palavra, como ele falou no versículo 6, nós sabemos que tudo que Jesus revelou sobre o Pai é real. De fato, tudo o que ele tem vem do Pai. Tudo, exatamente tudo. Nós sabemos, a partir da meditação da palavra de Deus, acerca do caráter do Pai, acerca dos atributos, porque Jesus assim o revelou. Mas não só revelou, deixou registrado nessa palavra. Então, quando ele diz que nós temos perseverado porque temos obedecido a sua palavra, isso não valia simplesmente para os discípulos naquele momento, mas isso vale para todos os discípulos de Deus em todas as épocas. Porque nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Como é que nós sabemos disso? Pela meditação da palavra. Então nós obedecemos, nós guardamos a palavra, e isso nos dá conforto e dá segurança para continuar, mesmo sabendo de todos os desafios que a gente vai ter até o fim da vida. Enquanto estiver aqui, versículo 33 do capítulo 16, tem aflição, mas nós temos bom ânimo, porque essa palavra diz que ele venceu o mundo. Então, ele deixou registrado para que geração após geração se faça conhecida a grandeza daquele que fez e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós estamos seguindo e servindo aquele que não precisou do conselheiro, aquele que não precisou de alguém dando dicas na construção do universo. Ele fez e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E o versículo 8 diz: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Aqui é um versículo um pouco mais complexo, e a gente vai gastar um pouquinho só de tempo nele, porque aqui ele expressa os pontos necessários para a salvação. Quando a gente lê exatamente esse versículo, vai ter um panorama do que aconteceu conosco. Ele aqui fala, obviamente, está falando dos discípulos, dos 12 que estavam com ele, mas é inegável que as aplicações de todo esse texto vão se refletir em nós. Afinal de contas, nós não fomos feitos discípulos daqueles que nos discipularam. Se assim foi, uma hora ou outra nós vamos falhar e podemos até sair do caminho. Mas se aqueles que nos discipularam, que pregaram a palavra para nós, ao invés de fazerem discípulos de si mesmos, fizeram discípulos de Cristo, nós não vamos nos desviar, porque nós estamos olhando sempre para o alvo. Então, aqui ele vai dizer exatamente o que aconteceu conosco. Porque que, de fato, nós fomos chamados e estamos perseverando. Qual foi essa obra que aconteceu na nossa vida, que nos mudou do que éramos para o que somos?
Então, ele, em primeiro lugar, para que haja salvação, é necessário que haja pregação do Evangelho. Isso não é uma surpresa para quem já leu Romanos 10, 17. Mas, aqui ele diz, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Está aqui, as palavras que foram dadas. Essas palavras subiram ao coração dos discípulos e eles foram transformados. De pessoas que estavam na coletoria e que esperavam no material, para pessoas que largaram tudo e agora esperam naquele que pode todas as coisas. De pessoas que estavam ao final do dia esperando pegar peixes para sustentar o seu corpo físico, e de pessoas que hoje esperam apenas em Deus para o sustento da sua alma, do seu corpo imaterial. Nós um dia vamos sair daqui, um dia tudo isso aqui vai perder o seu valor, mas nós sabemos que por mais que o nosso corpo se deteriore, se nós estamos guardados por Ele, iremos nos encontrar. Nosso espírito viverá eternamente com Ele. Nós teremos um corpo glorificado. Não vai mais haver essa deterioração. O tempo não vai mais ter efeito sobre ele. E aqui, utilizando algo que me chamou muito a atenção de um irmão nosso aqui, que me contou. A entropia para Deus não existe. Então, para quem já estudou física, o efeito do tempo, o desgaste do tempo, para Deus não existe, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, quando ele me falou isso, eu achei muito interessante, porque de fato, lembre-se de quando as pessoas estavam no deserto e as suas sandálias não se desgastaram, as suas vestes ficaram intactas. É assim que nós estaremos, quando não mais habitarmos essa terra e não mais estivermos nesse corpo corruptível. Mas é necessário que haja pregação do Evangelho. Enquanto nós estivermos aqui, só há uma maneira para que essa palavra possa chegar no coração das pessoas e ali ser feita a diferença. É pregando. Você pode dizer, mas pastor, eu conheço uma pessoa que ela me disse que se converteu porque achou um folheto no meio da rua, leu e aí se converteu. A palavra estava lá. E certamente ela leu e surgiram dúvidas na sua cabeça. Certamente ela leu e não compreendeu todas as coisas. Certamente ela leu e algumas coisas saltaram aos seus olhos, mas ainda não penetraram totalmente seu coração. Quando é que isso aconteceu? Quando lhe foi explicado. Aí a gente lembra daquela frase do eunuco: entendes o que lês? Será que você entende? Você está lendo aqui, mas você está entendendo o que você está lendo? É necessário explicar. As pessoas passam e veem aquele outdoor falando só Jesus salva. As pessoas passam e veem uma frase numa igreja evangélica de um texto bíblico. Por exemplo, aqui está quem é maior que o templo. As pessoas passam e veem as nossas camisas falando acerca de Jesus. Mas se elas não forem ensinadas na palavra, não haverá real conversão. Pode ter certeza disso. Não haverá real conversão se não houver pregação da palavra. Não tem como ocorrer real conversão sem a presença da palavra de Deus pregada ao coração do pecador. Mas em segundo lugar, ele vai mostrar que através da pregação o Espírito Santo atrai os pecadores de modo que esses se lancem aos pés do Pai arrependidos dos seus pecados. Ele diz, eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Veja, a gente até utiliza muito a expressão aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas como é que se aceita a Jesus? É simplesmente porque eu escutei, aquilo foi bom para mim, aí eu aceitei? Não, porque às vezes a palavra de Deus é dura demais para o coração do pecador, ele não aceita. Quantas vezes você já pregou para uma pessoa e ela diz, não, mas não é bem assim, não pode ser tão duro assim, não pode ser tão rígido assim. Jesus não é amor? Ele é amor. E ao mesmo tempo ele é justiça. Ao mesmo tempo que ele nos mostra uma enorme mansidão, ele também nos mostra uma enorme ira quando percebe que as coisas estão erradas em determinados locais. Se estiver fora da conformidade da sua palavra, é fato que ele não vai aceitar. É fato que ele não vai entender.
Às vezes a gente fala tanto, não, mas Deus entende. Não. Se aquilo que a gente acha que Ele entende é uma coisa errada, Ele não entende. E Ele irá nos cobrar por isso. Então, eles as aceitaram, foi porque o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, os levou a aceitar essa palavra. E os levou a reconhecer o pecado que havia dentro deles e se arrepender desses pecados. Em terceiro lugar, é gerada no coração do pecador a fé no nome de Jesus para a salvação. Tem gente que diz que tem muita fé. Essa semana um apresentador de televisão disse assim: as pessoas olham para mim, eu falo muito de Jesus. E tudo que eu recebo na minha vida, eu digo que é para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu sou apenas cristão. Porque eu não vou enganar ninguém, eu não vou para a igreja nenhuma. Interessante que ele resume a questão a: eu sou cristão porque eu falo de Cristo, e eu confio nele. Mas eu não sou nem evangélico nem católico, porque eu não frequento igreja nenhuma. Só que nós sabemos que ser evangélicos, no nosso caso, não se resume a vir à igreja. O vir à igreja nos ajuda a todo o resto. Porque aqui nós escutamos a palavra de Deus, que é necessária para que a gente viva lá fora. Porque ser crente aqui sentado é muito bom, é muito cômodo, é tranquilo, porque todos aqui temos o mesmo objetivo. O desafio é ser crente lá fora, onde não temos igualdade de condições ou de objetivos. Você chega num lugar e desde o comecinho da manhã as pessoas estão falando coisas que não fazem parte da palavra de Deus, pessoas que não compartilham da mesma fé que você, pessoas que querem desviar você dessa fé. Aí o desafio de ser cristão, aí o desafio de realmente seguir e viver essa palavra. É em casa, é na rua, é no trabalho. Ou seja, não se resume só aqui. Aqui é a reunião dos santos, mas lá fora tem muito ímpio querendo ver você cair. E aí a necessidade de estar abastecido e firme na palavra de Deus. Então, a fé que as pessoas dizem ter e que dizem: eu tenho minha fé, eu tenho meu Jesus, eu tenho o meu pensamento na divindade, eu tenho minha forma de me expressar. Não é esse tipo de fé que é a fé para a salvação. A fé salvífica é a fé no nome de Jesus, é a fé que o sacrifício de Jesus foi válido também para você. É a fé que vai te levar a entregar toda a sua vida, não só um pedaço, nas mãos de Deus, e que Ele conduza a sua vida. E não é uma fé cega, pelo contrário, nós entendemos o que lemos, entendemos como Ele faz, para que as coisas sejam para o nosso bem. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Então nós sabemos por que as coisas dão certo, porque Ele está agindo em todas elas. Não é uma fé maluca que diz: eu vou fazer, mas eu nem sei se vai dar certo, mas eu vou ter fé, vai que dá certo. Não é assim que a gente age. A gente diz: eu vou ter fé e vou depositar nas mãos de Deus. Eu esqueço daquilo ali, porque eu sei que Ele vai fazer segundo a sua soberana vontade. Não é do jeito que eu quero, é do jeito dele, mas Ele vai fazer. Ele vai batalhar por mim. Então, ele crê que o sacrifício do Filho foi válido para si, que o Filho foi enviado por conta do amor que o Pai tem pelos seus. Essa fé que é gerada no coração dos discípulos aqui, quando ele diz: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Houve pregação, houve arrependimento de pecados, houve geração de fé. Sem arrependimento e fé não há real conversão. Sem pregação do Evangelho não tem como ter salvação de pecadores. Tudo isso aqui foi o que aconteceu com a gente. Graças a Deus por isso. E o versículo 9 vai nos dizer: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então Jesus roga nessa oração por eles. Quem são eles? Por esses que ouviram a palavra, que se arrependeram dos seus pecados e foi gerado fé no seu coração. Por esses que se renderam aos pés de Cristo, que olharam para a cruz e tiveram suas vidas transformadas. Então Jesus roga nessa oração por eles, porque o Pai os entregou. Eles foram atraídos pela mensagem que Jesus trouxe, se arrependeram dos seus pecados e creram no seu nome para a salvação. Ele não vai rogar pelo mundo. Por que Ele não vai rogar pelo mundo?
Simples, porque no mundo há muitos que não se dobraram ao senhorio de Deus Pai. Há muitos nesse mundo que não creram no nome do Filho de Deus. Há muitos nesse mundo que negam a sua divindade. Até hoje há muitos nesse mundo que negam a Trindade, que zombam da palavra de Deus, que não fazem parte do plano de salvação projetado antes dos tempos eternos. É por isso que ele não roga por todos. Os alvos da sua oração são aqueles que o Pai lhe deu, aqueles que são novas criaturas, porque eles pertencem ao Pai e se chegam ao Pai através do Filho. Por esses é que Jesus roga. E ele diz: tudo o que tenho é teu, versículo 10. E tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então tudo que Cristo tem é do Pai, afinal ele e o Pai são apenas um. E aqueles que o Pai deu ao Filho, o tem glorificado nas suas ações, palavras e pensamentos. Como Jesus foi glorificado na vida daqueles discípulos? Através da conduta deles. Através deles ouvirem e obedecerem a palavra, seguirem os seus ensinamentos. Como é que Deus Pai é glorificado nas nossas vidas? Quando nós agimos segundo a palavra, quando nós falamos segundo a palavra, quando nós pensamos aquilo que a palavra diz que nós devemos pensar. Então, nós temos que balizar as nossas vidas segundo a palavra que nos foi transmitida, assim como aqueles discípulos estavam também conduzindo as suas vidas segundo o que foi transmitido a eles, como ele já tinha dito no versículo 8. No versículo 11 ele vai dizer: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Então, falando especificamente daqueles que foram escolhidos para andar com ele no seu ministério terreno, aqueles que passaram ali 3 anos com ele aprendendo, para que depois pudessem transmitir a mesma palavra para os demais, Jesus volta a tocar na proximidade da sua partida. Ele vai reiterar que a hora é chegada, como ele fez no versículo 1 do capítulo 17, no início da oração. Ele vai para o Pai, mas os discípulos vão continuar no mundo. Mas não só os discípulos, aqueles que haveriam de crer também estavam no mundo. Então, aqueles que haviam de ser alcançados pela pregação da palavra continuam no mundo, e agora ele vai interceder ao Pai pela proteção deles, os que já creram e os que ainda hão de crer, que depois ele vai tocar nesse assunto. Então, ele intercede pela proteção deles em nome de Deus, o nome que me deste. E é interessante porque quando Jesus cita isso, mais uma vez ele vai ratificar a sua divindade. Então, para aqueles que ainda hoje negam a divindade, ele diz: pede pela proteção no nome de Deus, o nome que me deste, ou seja, o mesmo nome. O mesmo nome. Por isso que ele tem os mesmos atributos, ele tem a mesma essência do Pai. E nós sabemos que o nome que foi dado a Cristo é o nome que está acima de todo nome. E nós sabemos que debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. É esse nome, é nesse nome que ele pede proteção, é nesse nome que ele oferece também proteção a nós. Então, por que Jesus ora por proteção aos discípulos? Para que eles sejam um, assim como ele e o Pai são um. Então, meus irmãos, os filhos de Deus são chamados para formar um povo. Um povo. E uma das marcas distintivas da igreja é a unidade. Infelizmente, a gente hoje percebe uma grande fragmentação do povo de Deus. E eu não estou falando isso por conta das inúmeras denominações que existem, mas eu estou falando pela divergência dessa questão de unidade. Eu posso ter uma forma diferente de batizar na denominação que outra denominação? Posso. Muito se discute aspersão e imersão, mas isso é secundário. Até porque o principal naquele texto de Marcos 16, 15, 16, é a fé, é o crer. Então nós temos nas mais diversas comunidades cristãs pelo menos 3 formas de batismo. E não é necessário que todos sigam a mesma. Então você tem aspersão, imersão e infusão. Mas
o que nós percebemos? Que há algo que nos liga, uma espinha dorsal, que essa não pode ser separada, essa não pode ser negada. Você não pode dizer que não existe trindade. Aí você deixou de ser igreja cristã. Você não pode ter uma igreja que diga que Jesus Cristo não é Deus, ou que Ele não se encarnou. Então, determinados pontos são fundamentais, são doutrinas fundamentais do cristianismo. Para ser igreja cristã, você tem que seguir. E a gente hoje percebe que inúmeras comunidades que antes eram saudáveis, estão fugindo do propósito. Então, há uma certa fragmentação nos nossos dias, nesse ponto, quando a nossa marca deveria ser unidade. E num momento como esse, que tanto se coloca na nossa nação, principalmente, como se nós fôssemos agora os responsáveis pelo que vai acontecer no ano que vem. Se você lê minimamente jornais, escuta aí alguma coisa, você vai perceber que parece que o povo evangélico vai decidir 2022, em todos os aspectos. E como fazer para que nós não sejamos envergonhados ano que vem? Para que essa palavra continue sendo pregada sem que outras questões atrapalhem, sem que a gente se envolva naquilo que não deveria, ou que a gente se envolva, mas da maneira certa e glorificando a Deus. Unidade. Por que eu tenho que finalidade, ou que prazer, ou que vantagem eu vou ter de falar mal de uma pessoa de outra denominação, por conta de um certo posicionamento social dela? A gente vê isso todos os dias, e vão quebrando a unidade da igreja, mesmo que concordem doutrinariamente, mas questões externas vão levando a gente a ter diferenciação das pessoas, a nos afastar das pessoas, e a marca distintiva da igreja, uma delas, deve ser a unidade. Nós somos o Brasil para Cristo, mas nós somos tão filhos de Deus quanto nossos irmãos assembleanos, batistas, congregacionais, presbiterianos, metodistas e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é que, meus irmãos, o momento não é de fragmentar e se dividir, e não é porque lá na ponta, lá no centro-oeste brasileiro, estão achando que nós vamos apoiar A ou B. O momento não é de se dividir, porque nunca houve momento para divisão. O momento não é para se dividir, porque sempre nós precisamos estar unidos num só Deus, guiados por um só Espírito, alicerçados em uma só palavra. É por isso. Então, Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, versículos 3 a 6, façam todo o esforço. Eu acho que isso aqui é para a gente ainda, em 2021. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. No nosso caso, Deus é um só. Aqui que eu falei 15 dias atrás, que as pessoas dizem, Deus é um só. É para orar diferentemente, sempre se diz isso. Mas no nosso caso, Deus é de fato um só. O Deus que nos chamou é um só. O Deus que chamou o seu povo através do seu Filho é um só. Não existe outro. E nós precisamos estar unidos nele, para a glória dele. Versículo 12 nos traz o seguinte: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o que nós temos no versículo 12? Enquanto Jesus estava com eles, ele cumpriu a sua missão, protegeu e guardou aqueles discípulos. Todos aqueles que se chegaram a Jesus encontraram nele guarida. Todos eles. Nenhum deles se perdeu. Nenhum dos que o Pai o deu se perdeu. Todo o que o Pai deu ao Filho encontrou nele salvação. Se você foi salvo pela graça de Deus, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo,
não há como se perder. A referência ao que estava destinado à perdição é a Judas Iscariotes. E ele diz que é para que se cumprisse a Escritura. A apostasia de Judas já estava profetizada séculos antes desse texto. E a gente vê isso no Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Então é para se cumprir isso aqui que houve o que estava destinado à perdição. Mas fora o que estava destinado à perdição, o filho da perdição, em algumas versões, todos tiveram salvação. Nenhum deles se perdeu. A traição por parte de Judas foi necessária para cumprir várias outras passagens que vão descrever a paixão de Cristo. Para Jesus, muitas passagens das Escrituras continham profecias acerca de diversos detalhes do seu ministério messiânico. Então ele vai ressaltar que todas essas profecias se cumpririam. Por quê? Porque eram a própria palavra de Deus. Nada que está aqui, meus irmãos, foi colocado aleatoriamente. Muita coisa já se cumpriu, e o que há de se cumprir, pode ter certeza, irá se cumprir. Não tem como, é palavra de Deus. Então, ao escolher Judas, Jesus estava consciente da participação que ele teria na sua paixão, e, no entanto, escolheu colocar entre os 12. Aí a gente pode parar e pensar o seguinte: por que Jesus escolheu Judas e colocou entre os 12, sabendo que ele iria traí-lo? Aí você pode também fazer a seguinte pergunta: e por que ele me escolheu? Sabendo que ia ter dias em que eu ia me levantar e dizer assim: se eu pudesse, hoje eu não ia para a igreja. Porque ele me escolheu e me concedeu um ministério, se ele sabia que em muitas semanas eu seria relapso e chegaria nos últimos minutos antes da pregação, terminando meu sermão. Por que ele me escolheu? Nós não somos melhores do que Judas, mas tem uma diferença: nós não apostatamos. Nós ainda estamos firmes, mas é necessário pedir a Ele firmeza todos os dias. É necessário estar alicerçado na palavra de Deus, para que a gente não caia na mesma tentação que ele caiu. No versículo 13 ele diz: agora vou para ti, mas eu digo essas coisas enquanto eu ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, no final do capítulo 16, ele vai citar que havia dito aquelas questões acerca da sua partida, para que os discípulos tivessem paz. Agora, ele cita que diz todas essas coisas, ainda estando no mundo, para que eles tivessem plenitude de alegria. Então, em Cristo, na sua obra, nas suas promessas, descansando nele, nós podemos ter certeza que vamos desfrutar de paz e de alegria. Interessante que eu escutei uma referência a uma postagem de um famosíssimo atleta, e ele, momentos antes de fazer essa postagem, ele tinha colocado como tinha sido sua noite com os seus parceiros de vida, e como tinha sido maravilhoso passar a noite bebendo, comendo bem, em locais caríssimos, e parece que alguma coisa pesou no seu coração, depois de ter feito aquela grande festa, e ele chegou em casa e fez uma segunda postagem, e essa postagem era falando sobre paz. Ela tinha apenas 30 segundos, continha um jovem sentado em uma cadeira, com uma parede preta atrás, uma luzinha colocada especificamente no centro daquele palco, uma mesa muito bem feita, com um copo de água em cima. E ele falava como você poderia ter paz, mesmo que você tivesse cometido alguns erros naquele dia, mesmo que você não fosse assim um exemplo de conduta, mas você pode ter paz. Mas como ter paz sem a presença de Cristo? Se aquilo que eu estou fazendo mostra que eu não estou ligado a Ele,
como é que eu posso ter paz? Como é que eu posso deitar a cabeça no travesseiro e pensar, bom, esses meus pecados não são para minha condenação porque eu estou em Cristo. Eu errei, mas eu sei que eu estou errado. Eu não errei inconscientemente. O Espírito Santo que habita em mim me testifica, eu estou errado, eu preciso me corrigir, então agora eu vou dobrar os meus joelhos, vou pedir perdão a Deus. Não, não foi isso que ele fez, ele simplesmente colocou um vídeo e disse assim, eu estou em paz, porque esse rapazinho aí me disse que eu posso estar em paz. Eu fiz muita coisa, mas hoje eu estou em paz. Terminei meu dia muito tranquilo, porque eu escutei 30 segundos que me deixaram em paz. Mas tem uma vida inteira que não diz que ele está em paz. Vai ter muitos momentos daquela madrugada que ele não vai se sentir em paz, porque de fato ele não está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura, não faz o que o velho homem faz. Coisas novas surgem na vida daquele que está em Cristo. Então, em Cristo nós de fato vamos desfrutar de plena paz e alegria, mas isso se nós de fato estivermos nele e se nos satisfizermos nele, plenamente nele. No mundo a gente vai ter uns momentos de alegria, vai ter uns momentos de paz, mas a plena paz e alegria é somente em Cristo. O versículo 14 nos traz o seguinte: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como também eu não sou. Então a realidade que Jesus passa a relatar na sua oração a partir daqui é aquela que é sentida por quem verdadeiramente segue a palavra de Deus. Então ele afirma que deu aos discípulos a palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como ele também não era. E o que é que diz 2 Timóteo 3,12? Tem muito a ver com isso aqui. Todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Aquele que guarda a palavra, aquele que tenta viver a palavra, aquele que busca, apesar das suas inúmeras falhas e suas limitações, viver piedosamente em Cristo, vai ser perseguido. O mundo nos odeia, isso é fato. E não tem como ser diferente. Se o mundo nos ama, alguma coisa de errado há. Porque é natural que isso aconteça. A própria palavra está dizendo. Aqueles que são salvos por Deus vão receber a sua palavra, vão passar a conhecer a Deus através da vida de Cristo, vão passar a pautar a sua conduta naquilo que Cristo viveu, consequentemente vão se tornar diferentes dos demais. E se a gente não é igual, se a gente não se amolda aos costumes do mundo, se a gente não crê na filosofia de vida que o mundo tem, é natural que ele nos odeie. Então, o mundo nos odeia porque nós não nos fazemos iguais a ele. Se o mundo nos ama, alguma coisa a gente está precisando modificar. Se nós desejarmos ter a amizade do mundo, nós temos que lembrar que os amigos desse mundo se configuram inimigos de Deus. Então, se eu coloco toda a minha vida, todo o meu esforço a agradar as pessoas do mundo, a ser aceito pelas pessoas do mundo, eu estou correndo um grande risco de não estar sendo aprovado por Deus nas minhas atitudes. Eu não preciso procurar a aprovação do mundo, agradar ao mundo, eu preciso procurar agradar a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar uma coisa na cabeça de uma vez por todas: nós não somos desse mundo. Isso vai facilitar algumas coisas no nosso entendimento de outras questões. Nós não somos do mundo, então não tem motivo para viver como os do mundo vivem, nenhum. Nós temos que ser diferentes, viver única e exclusivamente para a glória de Deus. E os versículos 15 e 16 vão trazer isso para nós: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Então ele vai reforçar isso aí. É fato que os discípulos sofreram por seguir a Jesus, e que nós vamos sofrer também, se nós seguirmos a Jesus. Mas nem por isso a gente vai orar para que Deus nos tire do mundo e nos preserve desse sofrimento. Senhor, nos tira desse mundo porque a gente não quer sofrer. Não, não é essa a nossa oração. Jesus vai dar uma grande lição aqui, e nas entrelinhas vai nos indicar o que é necessário para permanecer aqui na dependência e sob a proteção de Deus, perseverando naquilo que nos foi pregado. Ele diz: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. É certo que nós vamos sofrer pela causa divina. O texto de Mateus 5, 10 a 12 nos assegura disso.
nós vamos sofrer, porque ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas nós não seremos tirados daqui por essa razão. Nossa perseverança em meio às aflições, às tribulações, vai servir de testemunho para aqueles que ainda serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo. A forma como a gente vive hoje vai também impactar as pessoas que vão ouvir o Evangelho através de nós e de outras tantas pessoas. Então, por esses Jesus intercederá na última parte de sua oração, aqueles que virão a crer no Evangelho. Mas no versículo 16 ele vai reafirmar o seguinte: e nos certificar que nós não somos do mundo, como também ele não é. Por que ele fala duas vezes isso? Por que ele repete a mesma expressão? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Porque nós não podemos ser mundanos. Isso tem que bater o tempo todo na nossa cabeça. Nós não somos do mundo, nós não vamos nos amoldar às características do mundo, nós não podemos ser mundanos. Se isso não estiver martelando o tempo todo na nossa cabeça, a gente vai cada dia mais sutilmente, isso não é um processo agressivo, é sutil e fácil. A gente vai se amoldando, daqui a pouco a gente está igual ao mundo. E o pior, querendo trazer isso para dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Então, a nossa fala não deve ser mundana. E como é difícil a gente estar num local onde a gente tem um maior carinho, uma maior consideração pelas pessoas, mas tudo que elas falam nos leva para longe de Deus. E a gente tem que dizer: meu amigo, tenha um bom dia e eu vou para o meu setor, porque aqui a conversa está meio pesada, vou me afastar. Não precisa você ser desagradável, precisa você ser firme nas suas convicções. Não precisa você ser mal educado, mas precisa você saber muito bem qual a sua responsabilidade enquanto cristão. Então, a nossa fala não deve ser mundana, a nossa conduta não deve ser mundana, a nossa família não deve ser mundana, a nossa igreja não deve ser mundana, porque ela serve àquele que não é do mundo, mas que dos céus enviou o seu Filho para nos salvar e redimir todo pecado. E aí ele ora: Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não orou pedindo bem-estar temporal dos discípulos. Não orou: Pai, tira um pouco as tribulações deles, diminui as aflições deles. Não, ele diz: santifica-os na verdade. O maior desejo de Cristo é que eles fossem santos. E aí ele indica o meio pelo qual a santidade pode ser obtida. É a verdade. E onde está a verdade? Na palavra. Então, quando ele diz santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A forma como eles poderiam ser santificados é através da palavra. A forma como nós podemos ser santificados continua sendo através da palavra. Nela nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para manter a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, como seus discípulos. Então, leiamos a Bíblia, meditemos na Bíblia, vivamos de acordo com o que foi exposto na Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Versículo 18, já estamos encerrando. Ele diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Os dois últimos versículos. Então, quando ele fala assim como tu me enviaste, eu os enviei, um texto muito semelhante a esse, João 20, 21. Então, assim como o Pai designou Jesus para o seu ofício e missão, lhe dando autoridade para isso, do mesmo modo Cristo designou os apóstolos e os revestiu de autoridade. E assim como o Pai enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, Cristo enviou os apóstolos para dar continuidade a essa obra. Por que nós pregamos? Porque ainda existe muito pecador para ser alcançado. Às vezes as pessoas dizem assim: mas se existem os eleitos por aí, por que a gente prega? Uma hora ou outra Deus não vai alcançar? Mas eu falei logo no começo: como é que se alcança?
pela pregação do Evangelho. Não tem como ter verdadeira conversão sem a pregação. Eles são eleitos, eles são escolhidos, eles estão nas mãos do Senhor, eles pertencem a Deus, eles são teus. Mas é necessário que nós preguemos, para que eles possam ser convencidos dos seus pecados. E nós estamos dando continuidade a essa obra, através do exemplo desses apóstolos. Então, Jesus é o padrão supremo das missões, e num sentido derivado, todo cristão é um missionário, enviado ao mundo para dar testemunho de Cristo. E para quê? Alcançar os perdidos, onde quer que eles estejam, para conduzi-los ao Salvador. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão que nos foi dada. E quando ele diz, eu me santifico a mim mesmo, Jesus é absolutamente santo. Ele necessitava de santificação? Não. No sentido de se tornar mais puro, ele não precisava de santificação. Porque ele é todo santidade, ele é todo pureza. Mas, quando ele fala, eu me santifico a mim mesmo, consiste no fato dele ter sido separado para fins sagrados. Ele é o sumo sacerdote. Então, ele consagrou-se para essa tarefa sagrada, que incluía o seu sacrifício supremo, de uma vez por todas, por aqueles que o Pai havia lhe dado. Então, assim, aqueles que lhe pertencem devem ser santos e dedicados ao seu serviço. Em resumo, Cristo se separou como sacerdote para oferecer a si mesmo como sacrifício em obediência à sua missão, dada pelo Pai, de produzir santidade e missão na sua igreja. Então, Ele nos salva e nos transforma em pessoas santas, santificadas. Para quê? Para que sejamos para o louvor da sua glória, para que produzamos, para que saiamos das quatro paredes da igreja local e preguemos o Evangelho a toda criatura, para que vivamos como testemunhos vivos do seu poder e do seu amor. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar desse objetivo do sacrifício de Cristo. Ele não só morreu para nos dar vida, mas Ele morreu para nos tornar santos. E Ele morreu para que, nos santificando, nós pudéssemos anunciar a sua obra, o seu sacrifício, como válido por aqueles que o Pai havia lhe dado. Fazer o Pai ser conhecido através das palavras de Cristo. Então, lembrando desse objetivo do sacrifício de Cristo, nós precisamos viver em santidade e ser produtivos na missão que nos foi confiada aqui na terra, de ir por todo o mundo e fazer conhecido o nome de Cristo, pelo qual se chega ao Pai a toda criatura. Então, façamos isso, para a honra e glória do Senhor. Que Ele nos abençoe nessa manhã.